Você acha que sabe o que aconteceu em Varginha naquele 20 de janeiro de 1996? Acha que conhece a história das 3 meninas, do ET com olhos vermelhos, da negativa do exército? Mas existe um documento que nunca foi divulgado. Um laudo médico que desapareceu dos arquivos do Hospital Regional do Sul de Minas 3 horas depois de ser redigido. Esse laudo trazia a assinatura de 2 médicos que atenderam o soldado Marco Eli Xerezi e descrevia algo que a ciência brasileira não conseguia explicar. A causa da morte não foi pneumonia comum, como consta no relatório oficial. Foi contaminação por agente biológico desconhecido, com destruição acelerada do sistema imunológico em padrão jamais visto em infecções terrestres. Você está prestes a descobrir por que esse documento sumiu, quem ordenou o sumiço e o que realmente matou um soldado de 23 anos em apenas 26 dias. Isso não é sobre acreditar ou não em extraterrestres. É sobre entender por que 3 médicos que tocaram no corpo de Marco Eli foram transferidos para outras cidades em menos de 2 meses. É sobre compreender por que a viúva de Xerezi recebeu visitas de homens sem identificação que ofereceram dinheiro em troca de silêncio. É sobre perceber que quando a verdade ameaça estruturas de poder, documentos desaparecem, testemunhas mudam de cidade e famílias inteiras aprendem a calar. Ao final deste relato, você terá acesso a informações que mudaram a vida de dezenas de pessoas em Varginha. Conhecerá os nomes reais dos médicos envolvidos, os horários exatos das transferências hospitalares, os detalhes do laudo que sumiu e as contradições que nenhuma versão oficial consegue explicar. Você entenderá por que este caso não é sobre ficção científica, mas sobre um sistema que escolhe o que você pode ou não saber. E quando terminar, não conseguirá mais olhar para o céu de Minas Gerais da mesma forma. Agora me responda nos comentários, como você acha que um soldado saudável de 23 anos pode morrer em menos de um mês com infecção generalizada que nenhum antibiótico conseguiu conter? Escreva a sua opinião, porque o que vou revelar aqui vai mudar completamente sua perspectiva sobre este caso. Varginha acordou diferente naquele sábado de janeiro. A cidade do sul de Minas Gerais, conhecida pelos cafezais e pela tranquilidade interiorana, ainda não sabia que estava prestes a entrar para a história mundial da ufologia. Eram 7 horas da manhã quando o telefone da central de bombeiros tocou pela primeira vez. Do outro lado da linha, a voz trêmula de uma moradora do Jardim Andere relatava algo que parecia piada de mau gosto. Um animal estranho, de aparência jamais vista, estava agachado na mata que dividia o bairro Jardim Andere do bairro Santana. A pele era marrom oleosa, os olhos eram vermelhos e enormes, e o cheiro era insuportável. O sargento dos bombeiros Luiz Mário Santos anotou a ocorrência com ceticismo profissional. Provavelmente era um cachorro abandonado. Talvez um macaco fugido de algum circo que passara pela região. Mas quando o telefone tocou pela segunda vez, 15 minutos depois, com outro morador relatando o mesmo animal na mesma localização, a expressão dele mudou. E quando a terceira ligação chegou, às 7h30, descrevendo uma criatura que não parecia deste mundo, ele despachou uma viatura para o local.
O que os bombeiros encontrariam ali mudaria suas vidas para sempre, mas naquele momento ainda não sabiam disso. Enquanto a viatura se deslocava pela Avenida Prefeito Dilson Luiz Ferreira, a cidade começava sua rotina de sábado. Padarias abriam as portas, o cheiro de pão de queijo fresco tomava as ruas. Aposentados se reuniam nas praças para o café da manhã comunitário. Varginha tinha 110 mil habitantes em 1996, uma população que se conhecia pelo nome, que frequentava as mesmas missas, que confiava nas mesmas autoridades. Ninguém imaginava que, dali a poucas horas, essa confiança seria testada de forma brutal. A viatura dos bombeiros estacionou na altura do número 1200 da rua Benvenuto Brás Vieira, às 8h15 da manhã. 3 bombeiros desceram, equipados com luvas grossas e redes de captura. A mata estava silenciosa demais para um sábado de verão. Os pássaros não cantavam. Os cachorros do bairro haviam parado de latir. O primeiro bombeiro a entrar na trilha sentiu um cheiro que descreveria depois como mistura de amónia com enxofre, um fedor que queimava as narinas. Avançaram devagar, atentos a qualquer movimento entre os arbustos. Foi o bombeiro Marco Aurélio quem avistou a criatura primeiro. Ela estava agachada a uns 20 metros de distância, entre 2 árvores de eucalipto, imóvel como uma estátua. A pele marrom brilhava sob a luz filtrada pelas folhagens. As veias saltadas percorriam os braços finos e desproporcionalmente longos. Mas o que congelou Marco Aurélio no lugar foram os olhos. Eram vermelhos, imensos, ocupando quase 1/3 da cabeça pequena e alongada. Não piscavam. Apenas fixavam os 3 homens com uma intensidade que parecia atravessar a alma. A criatura não se mexeu quando os bombeiros se aproximaram. Parecia ferida, exausta, incapaz de reagir. Marco Aurélio lançou a rede com precisão profissional, envolvendo o corpo frágil em malha de nylon. Não houve resistência. O ser apenas emitiu um som baixo, algo entre um gemido e um zumbido, que fez os 3 homens recuarem instintivamente. Mas a captura estava feita. Eles enrolaram a rede com cuidado, evitando tocar diretamente na pele oleosa, e carregaram o pacote até a viatura. O que fazer com aquilo? Marco Aurélio ligou para o quartel e descreveu a situação. Houve silêncio do outro lado. Depois, a ordem veio clara. Levem para o hospital regional. Deixem com os médicos. Não façam alarde. Mas quando a viatura dos bombeiros começou a se mover em direção ao hospital, outro carro já estava a caminho do local. Um Chevrolet Opala verde militar, sem placas identificáveis, vindo da direção de 3 Corações. Dentro dele, 2 homens de farda do Exército Brasileiro e uma ordem que mudaria todo o curso dos acontecimentos. O Opala cortou o caminho da viatura dos bombeiros na altura do cruzamento da Avenida Dr. Hermílio Alves. O motorista fez sinal de parada. Os 2 militares desceram com a autoridade que não pedia licença, apenas exigia obediência. Um deles, um sargento de cerca de 40 anos com insígnias da Escola de Sargentos das Armas, se identificou rapidamente e ordenou que a criatura fosse transferida para o veículo militar. Marco Aurélio tentou argumentar que a ordem era levar para o hospital, mas o sargento foi direto. Isso agora é assunto do Exército, Cabo. Vocês cumpriram o papel de vocês. O resto
é conosco. A transferência aconteceu ali mesmo, no meio da rua, às 9h12 da manhã de 20 de janeiro de 1996. 2 bombeiros carregaram a rede com a criatura e a colocaram no porta-malas do Opala. Nesse momento, uma moradora que passava de bicicleta parou e observou a cena. Ela descreveria depois, em depoimento que nunca entrou oficialmente no inquérito, que viu algo se mexendo dentro da rede, algo pequeno e frágil que parecia estar morrendo. O Opala arrancou em direção a Três Corações, onde ficava a base da escola de sargentos das armas. Os bombeiros voltaram para o quartel e receberam ordem de não comentar o ocorrido com ninguém. Mas essa não foi a única captura do dia. Às 15h30 daquele mesmo sábado, 3 meninas desciam pela trilha de um terreno baldio na rua Benevenuto Braz Vieira, a apenas 2 quadras da floresta de eucaliptos onde a primeira criatura fora capturada. Liliane Fátima Silva, de 16 anos, Valquíria Aparecida Silva, de 14, e Kátia Andrade Xavier, de 22, voltavam do trabalho em uma fábrica de costura quando avistaram algo que as faria testemunhas principais do caso mais controverso da ufologia brasileira. A criatura estava agachada a 7 metros de distância, encostada no muro de uma oficina mecânica. Liliane foi a primeira a vê-la e parou bruscamente, fazendo as outras 2 esbarrarem nela. "O que é aquilo?" Ela sussurrou, apontando com o dedo trêmulo. As 3 ficaram paralisadas, incapazes de processar o que os olhos registravam. A pele era marrom, viscosa, como se estivesse coberta de óleo ou muco. Os braços eram longos e finos, terminando em mãos com 3 dedos que pareciam garras. As pernas estavam dobradas de forma estranha, como se os joelhos se curvassem para o lado oposto do normal. Mas o que as marcou para sempre foram os olhos. Vermelhos, imensos, sem pálpebras visíveis, fixos nelas com uma expressão que Valquíria descreveria como de puro medo. A criatura não era ameaçadora, era aterrorizada. Liliane deu um passo para trás e pisou num galho seco. O estalo fez a criatura se encolher ainda mais, como se esperasse um golpe. Foi quando o cheiro as atingiu. Amônia pura, tão forte que Kátia virou de lado e vomitou na hora. Elas saíram correndo, descendo a trilha em desespero, gritando por socorro. Chegaram na casa da mãe de Liliane e Valquíria aos prantos, tentando explicar o inexplicável. A mãe, Luísa Helena da Silva, achou a princípio que as filhas haviam usado drogas ou sofrido algum tipo de ataque. Mas a descrição era específica demais. Os detalhes coincidiam entre as 3, e o cheiro de amônia estava impregnado nas roupas delas. Luísa pegou o telefone e ligou para os bombeiros. Quando a viatura chegou ao terreno baldio 40 minutos depois, a criatura já não estava mais lá. Mas o rastro dela, sim. Uma marca oleosa no muro, de formato humanoide, com aproximadamente 1,20 m de altura. O bombeiro que atendeu a ocorrência fotografou a marca, mas a foto desapareceria dos arquivos do quartel em menos de uma semana. Testemunhas afirmam ter visto, por volta das 16 horas, militares entrando na mesma mata com fuzis em punho. Ouviram 3 tiros secos. Viram soldados saindo da mata carregando 2 sacos grandes de lona militar. Num deles, algo se mexia. O sargento Marco Eli Xerezi não estava de serviço naquele sábado. Ele trabalhava na inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Um setor que normalmente lidava com investigações de crimes organizados, tráfico de drogas e segurança pública. Mas às 17 horas,
Recebeu uma ligação urgente do comandante do 24º Batalhão. Precisamos de você agora, Xerese. Vista a farda e vá para a Rua Benevenuto Braz Vieira. Operação de Segurança Nacional. Não pergunte nada pelo telefone. Marco L. tinha 23 anos. Era casada há 2 anos com Andrea. Estava construindo a casa própria e planejava ter o primeiro filho em breve. Era conhecido pela disciplina, pela coragem e pela lealdade às ordens superiores. Quando chegou ao local indicado, já havia 5 viaturas militares cercando a área. Um major que ele não conhecia o chamou de lado e deu instruções diretas. Tem uma criatura na mata. Não sabemos o que é. Você vai entrar com mais 2 homens e trazer ela viva. Use luvas. Não toque na pele diretamente. Marco L. entrou na mata às 17h40. Encontrou a criatura em menos de 10 minutos. Ela estava caída, próxima a um córrego, respirando com dificuldade, com uma ferida aberta no lado esquerdo do tórax. Ele se aproximou devagar, falando baixo, como se estivesse lidando com uma criança assustada. A criatura ergueu os olhos vermelhos para ele e emitiu aquele som baixo, o zumbido que vários testemunhos descreveriam depois. Marco L. estendeu a mão enluvada. Tocou no ombro dela. A pele era gelada, quase reptiliana. Ele a pegou no colo com cuidado, surpreso com o peso leve, não mais que 30 quilos. No caminho de volta para a viatura, Marco L. escorregou numa pedra molhada do córrego. Desequilibrou-se, abraçou a criatura com força para não deixá-la cair. Nesse momento, a luva da mão direita rasgou num galho seco. A pele dele tocou diretamente a pele da criatura. Ele sentiu uma queimação instantânea, como se tivesse encostado em ácido. Soltou um palavrão, mas segurou firme. Entregou a criatura para os outros 2 soldados quando chegou na borda da mata. A mão direita estava vermelha, com uma mancha circular de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. A criatura foi colocada numa maca improvisada e levada para uma ambulância do exército. Marco L. foi orientado a lavar a mão com água corrente e sabão neutro. Ele obedeceu, esfregou a região até a pele ficar rosada. A queimação diminuiu, mas não passou completamente. No relatório que preencheu naquela noite, ele mencionou o contato acidental com a criatura e a irritação na mão. O major que recebeu o relatório anotou tudo. Garantiu que um médico militar examinaria a lesão no dia seguinte. Marco L. foi liberado e voltou para casa às 22 horas. Andrea percebeu que o marido estava diferente assim que ele entrou pela porta. Marco L. era falante, brincalhão. Sempre contava histórias do trabalho. Mas naquela noite ele estava calado, o olhar distante, as mãos tremendo levemente quando pegou o copo de água. Ela perguntou o que havia acontecido. Ele disse que não podia contar. Ordem superior, sigilo de operação. Mas depois, deitado na cama, no escuro, ele sussurrou para ela uma frase que Andrea jamais esqueceria. Se um dia eu morrer de repente, procura saber o que eu peguei hoje. Ela riu nervosa. Achou que ele estava exagerando. Ele não riu. Na segunda-feira, 22 de janeiro, Marco L. acordou com febre. 38 graus e meio. A mão direita estava inchada. A mancha circular havia aumentado para 8 centímetros, com a borda avermelhada e o centro escurecido. Ele ligou para o batalhão. Informou a situação. Um médico militar foi até a casa dele, examinou a lesão, receitou antibiótico de amplo espectro e anti-inflamatório.
Disse que provavelmente era uma reação alérgica, que melhoraria em 2 ou 3 dias. Marco L. tomou os remédios conforme prescrito, mas a febre não baixou. Na quarta-feira, 24 de janeiro, a febre tinha subido para 39 graus e 5 décimos. A lesão na mão havia se transformado em uma pústula cheia de líquido amarelado. Marco L. foi internado no Hospital Regional do Sul de Minas, no bairro Fátima, em Varginha. O médico responsável pelo atendimento, Dr. Cesário Lincoln Furtado, ficou intrigado com a evolução do quadro. A infecção estava se espalhando rápido demais, mesmo com antibiótico intravenoso de última geração. Ele solicitou exames de sangue completos, culturas de bactérias, testes de função hepática e renal. Os resultados chegaram na sexta-feira, 26 de janeiro. Dr. Cesário leu os laudos com crescente preocupação. As plaquetas de Marco L. estavam despencando. Os glóbulos brancos, células de defesa do organismo, estavam se multiplicando de forma desordenada, mas não conseguiam conter a infecção. Os rins começavam a falhar. E o mais estranho, os exames não identificavam a bactéria responsável pela infecção. As culturas cresciam de forma típica, com características que não batiam com nenhum patógeno conhecido. Dr. Cesário chamou um colega, o Dr. Romualdo Montesi, para avaliar o caso. Os dois passaram horas analisando os exames, comparando com literatura médica, tentando encontrar uma explicação lógica. Romualdo sugeriu contaminação por algum agente químico industrial. Talvez Marco L. tivesse tocado em solvente ou pesticida durante a operação militar, mas Cesário balançou a cabeça. Não explica a velocidade da progressão, nem explica a falência do sistema imunológico. É como se as células de defesa dele tivessem sido desligadas por algo externo. No domingo 28 de janeiro, 7 dias após o contato com a criatura, Marco L. entrou em estado grave. A febre atingiu 41 graus. O corpo dele começou a apresentar manchas escuras em várias regiões, sinal de necrose tecidual. Os pulmões encheram de líquido, dificultando a respiração. Ele foi transferido para a UTI. Andréia não saiu do lado dele. Ela segurava a mão esquerda dele, a que não tinha lesão, e rezava baixinho. Marco L. entrava e saía da consciência, delirando com imagens que ela não conseguia entender. Dr. Cesário tentou todos os protocolos conhecidos. Antibióticos de 5 gerações diferentes. Antifúngicos de amplo espectro. Antivirais experimentais. Nada funcionava. Era como se o organismo de Marco L. tivesse perdido a capacidade de reagir. Na terça-feira, 30 de janeiro, Cesário redigiu um relatório médico detalhado descrevendo o caso como contaminação por agente biológico desconhecido, com padrão de destruição imunológica jamais observado em infecções terrestres. Ele enviou cópia do relatório para o Conselho Regional de Medicina, para o Ministério da Saúde e para o Comando da Polícia Militar. 3 horas depois de enviar o relatório, Dr. Cesário recebeu uma visita inesperada. 2 homens de terno escuro, sem identificação visível, se apresentaram como representantes da Secretaria de Segurança Nacional. Pediram para conversar em particular. Na sala de reuniões do hospital, eles foram diretos. Doutor, o senhor cometeu um erro de avaliação. Este caso não envolve agente biológico desconhecido. É uma infecção bacteriana comum agravada por imunodeficiência pré-existente do paciente. O senhor vai retificar o relatório. Cesário tentou argumentar.
Mostrou os exames, as culturas atípicas, a velocidade da progressão. Os homens não se moveram. Um deles colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu. Dentro havia documentos, fotos, informações pessoais sobre a família de Cesário, endereços dos filhos, escola onde estudavam. Doutor, não estamos pedindo, estamos informando. Retifique o relatório ou haverá consequências que o senhor não quer enfrentar. Eles se levantaram e saíram antes que ele pudesse responder. Cesário ficou sozinho na sala de reuniões por 20 minutos. As mãos tremiam quando ele pegou o telefone para ligar para a esposa. Mas desligou antes de completar a chamada. Voltou para o consultório, pegou o relatório original no computador e mudou o diagnóstico para pneumonia bacteriana com sepse generalizada em paciente com imunodeficiência de causa a esclarecer. Salvou a versão modificada. Mas antes de deletar a original, ele a imprimiu e guardou numa pasta que levou para casa naquela noite. Marco L. Xerezi morreu na madrugada de 15 de fevereiro de 1996, às 3h47. 26 dias após tocar na criatura. Causa oficial da morte: pneumonia com sepse generalizada. Andréia estava ao lado dele quando o coração parou. Ela segurou a mão direita dele, a que tinha lesão, e sentiu a pele fria e áspera. Nos dedos dele ainda havia resquícios da mancha escura que começara como uma queimação simples. O corpo de Marco Eli foi levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para necrópsia. O laudo preliminar, assinado pelo perito Fortunato Badan Palhares, apontava morte por infecção generalizada de causa a esclarecer. Mas o laudo final, que saiu 2 semanas depois, mudou a conclusão para morte por pneumonia bacteriana com complicações. Fortunato nunca explicou publicamente por que mudou o laudo, mas em entrevista décadas depois, ele diria apenas: há coisas que não podemos falar enquanto estivermos vivos. 3 dias após a morte de Marco Eli, Dr. Cesário Furtado recebeu uma proposta de transferência para um hospital em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a 400 quilômetros de Varginha. A proposta veio com aumento de salário, melhores condições de trabalho, casa fornecida pela prefeitura. Ele aceitou. Saiu de Varginha em março de 1996 e nunca mais voltou. Dr. Romualdo Montesi, que também tratou de Marco Eli, foi transferido para Pouso Alegre 2 meses depois. A enfermeira-chefe da UTI onde Marco Eli ficou internado pediu demissão e mudou-se para São Paulo em abril. Andréia, viúva de Marco Eli, começou a receber visitas estranhas 3 semanas após o enterro. Homens sem identificação apareciam na porta da casa dela, sempre à noite, sempre sozinhos. Ofereciam dinheiro, quantias que variavam de 5 mil a 20 mil reais, em troca de silêncio. Ela mandava todos embora. Depois das visitas começaram os telefonemas. Ligações sem identificador de origem. Vozes masculinas dizendo que seria melhor para ela e para a família esquecer tudo o que aconteceu. Ela trocou de número 3 vezes, mas os telefonemas continuavam. Em maio de 1996, Andréia deu uma entrevista para o programa Fantástico da Rede Globo. Ela contou sobre a morte do marido, sobre as visitas estranhas, sobre os telefonemas ameaçadores. No dia seguinte, a casa dela foi invadida. Levaram documentos, fotos, o uniforme de Marco Eli, tudo que pudesse ter alguma ligação com o caso. A polícia foi acionada.
Mas o inquérito não chegou a lugar nenhum. Andréia decidiu que era hora de parar de falar. Mudou-se para o interior de São Paulo, cortou contato com a imprensa e criou os filhos longe de Varginha. O relatório original que Dr. Cesário imprimiu e levou para casa desapareceu. Ele guardava numa pasta trancada no escritório junto com outros documentos importantes. Em junho de 1996, a casa dele em Uberlândia foi assaltada. Levaram a pasta, o computador, mas não levaram as joias da esposa nem o dinheiro que estava no cofre. Foi um roubo seletivo, direcionado. Cesário entendeu o recado. Nunca mais falou publicamente sobre o caso Marco Eli Xerezi, exceto em 2 ocasiões, sempre repetindo a versão oficial: pneumonia bacteriana. Mas em 2007, 11 anos após a morte de Marco Eli, um envelope pardo chegou na redação do jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte. Dentro dele havia cópias de documentos médicos, exames de sangue, laudos parciais do tratamento de Marco Eli Xerezi. Não havia identificação do remetente. Os documentos mostravam as contradições que a versão oficial tentava esconder. As culturas bacterianas atípicas, a velocidade anormal da progressão da infecção, a falência inexplicável do sistema imunológico de um homem jovem e saudável. O jornal publicou uma matéria de página inteira com os documentos. Na manhã seguinte, recebeu uma notificação judicial exigindo retratação por divulgação de informações médicas protegidas por sigilo. O jornal recorreu, mas perdeu em todas as instâncias. Foi obrigado a pagar indenização à família de Marco Eli, valor que nunca foi divulgado. Os documentos originais que haviam chegado no envelope pardo desapareceram dos arquivos do jornal. A jornalista responsável pela matéria foi demitida 2 semanas depois. Enquanto isso, as 3 meninas que viram a criatura no terreno baldio continuavam suas vidas em Varginha, mas sob vigilância constante. Liliane, Valquíria e Kátia foram interrogadas diversas vezes por militares, policiais e investigadores do inquérito que o Exército abriu em maio de 1996. Elas repetiam sempre a mesma história, com os mesmos detalhes, sem contradições. Mas a cada interrogatório, a pressão aumentava. Sugeriam que elas tinham visto o Mudinho, um morador local com deficiência mental que andava curvado. Elas negavam com veemência. Não era o Mudinho, era outra coisa, algo que não pertencia àquele lugar. A pressão sobre as meninas atingiu o pico em julho de 1996. Homens passaram a segui-las na rua. Carros sem placa paravam em frente à casa delas. A mãe de Liliane e Valquíria, Luísa Helena, começou a receber telefonemas ameaçadores. Uma noite ela foi seguida por 2 homens quando voltava do mercado. Eles não fizeram nada, apenas caminharam atrás dela, até ela entrar em casa. Mas o recado estava dado. Foi quando Luísa decidiu que as filhas precisavam falar publicamente para que a perseguição parasse. Se todo mundo souber, eles não vão poder fazer nada conosco, ela pensou. Liliane e Valquíria deram entrevistas para emissoras de televisão, jornais, revistas. Contaram a história dezenas de vezes. E funcionou. Depois que o caso se tornou público nacionalmente, a perseguição diminuiu. Os homens pararam de segui-las. Os telefonemas cessaram. Mas o preço foi alto.
Elas se tornaram conhecidas como as Meninas do ET, alvo de piadas, de desconfiança, de olhares que diziam: essas aí só querem aparecer. Liliane tentou arrumar emprego em várias empresas de Varginha nos anos seguintes. Era sempre rejeitada. Valquíria desenvolveu depressão. Precisou de tratamento psiquiátrico. Kátia mudou-se para São Paulo e cortou contato com as outras duas. O Exército Brasileiro abriu 2 processos investigatórios sobre o caso. O primeiro foi uma sindicância interna, em maio de 1996, que durou 8 dias e ouviu 23 militares da Escola de Sargentos das Armas. Todos negaram ter participado de qualquer operação de captura de criaturas. Todos negaram ter visto objetos voadores não identificados. Todos negaram que viaturas militares estivessem em Varginha naquele sábado de janeiro. O relatório da sindicância concluiu que não havia provas de envolvimento militar no caso. O segundo processo foi um inquérito policial militar, aberto em janeiro de 1997, que durou 7 meses. Foram ouvidas 8 autoridades militares, policiais e bombeiros, além de 3 civis. O inquérito analisou documentos, registros de deslocamento de viaturas, escalas de serviço, notas fiscais de combustível. A conclusão foi a mesma. Não houve operação militar em Varginha no dia 20 de janeiro de 1996. As criaturas descritas pelas testemunhas eram provavelmente o Mudinho, morador local com deficiência. A morte de Marco Eli Xerezi foi causada por pneumonia bacteriana, sem relação com o caso. O inquérito foi encerrado e arquivado na auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar em Juiz de Fora. Mas documentos que não entraram oficialmente no inquérito contam uma história diferente. O sargento Valdir Ernesto dos Santos, responsável pela Companhia de Manutenção e Transporte da Escola de Sargentos das Armas, admitiu em depoimento que viaturas militares estavam em Varginha naquele sábado. Ele justificou dizendo que os veículos iam para manutenção na concessionária Automaco Comercial e Importadora, mas a concessionária não abre aos sábados, e os registros de quilometragem das viaturas mostram deslocamentos incompatíveis com a rota entre Três Corações e Varginha. O coronel Olímpio Vanderlei, apontado por um militar anônimo como responsável pela coordenação da captura das criaturas, nunca deu entrevista presencial sobre o caso. Em contatos por telefone, ele negou qualquer envolvimento e afirmou que a história foi inventada por um ex-soldado com problemas psiquiátricos. Mas o nome desse ex-soldado nunca foi revelado. E o coronel Olímpio foi transferido para Brasília em agosto de 1996, promovido a general 3 anos depois, e se aposentou com honras em 2002. Ubirajara Franco Rodrigues, Advogado e ufólogo, começou a investigar o caso uma semana após os acontecimentos. Ele viajou para Varginha, entrevistou testemunhas, coletou documentos, fotografou locais. Em 2000, publicou o livro O Caso Varginha, que se tornou referência sobre o assunto. Ubirajara teve acesso a informações que nunca foram públicas. Ele conversou com militares que participaram das operações, mas que só falavam sob anonimato. Conversou com médicos que trataram de Marco Eli, também sob sigilo. Conversou com familiares das testemunhas.
com moradores, com autoridades locais. O trabalho de Ubirajara foi alvo do inquérito policial militar. Ele foi interrogado, investigado, acusado de espalhar informações falsas e prejudicar a imagem das Forças Armadas. Mas, ao final do processo, foi inocentado. O inquérito concluiu que ele era apenas uma pessoa ingênua que deu credibilidade a testemunhos não confiáveis. Ubirajara continuou a pesquisa. Publicou um segundo livro, depois um terceiro. Deu centenas de entrevistas. Tornou-se a maior autoridade brasileira sobre o caso Varginha. Mas até hoje, quase 30 anos depois, ele admite que há peças do quebra-cabeça que nunca conseguiu encaixar. Uma dessas peças é o destino das criaturas capturadas. Segundo testemunhos coletados por Ubirajara, pelo menos 2 criaturas foram levadas vivas para a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações. De lá, teriam sido transportadas para Campinas, no interior de São Paulo, onde existe uma unidade militar com estrutura para pesquisas biológicas. Mas não há documentos oficiais sobre esse transporte. Não há registros de entrada de material biológico na base de Campinas. Não há laudos de necrópsia das criaturas. É como se elas tivessem simplesmente desaparecido. Outra peça que não se encaixa o objeto voador avistado na noite anterior à captura das criaturas. Várias testemunhas relataram ter visto, na madrugada do dia 20 de janeiro, um objeto em forma de charuto, de cor acinzentada, passando lentamente sobre Varginha. O objeto emitia uma luz fraca, não fazia barulho de motor e parecia estar em dificuldades. Algumas testemunhas afirmam que ele despencou próximo à zona rural, entre Varginha e Três Corações. Mas nenhuma busca oficial foi feita. Nenhum destroço foi encontrado. Ou pelo menos, nenhum destroço foi oficialmente reconhecido. Eurico de Freitas e Oralina de Freitas, casal que trabalhava num sítio às margens da BR-491, relataram ter visto uma nave a cerca de 5 metros do chão, sobrevoando o pasto. O gado estava agitado, mugindo sem parar, correndo de um lado para o outro. A nave não tinha janelas visíveis, não fazia barulho, apenas pairava no ar como se estivesse flutuando. Depois de alguns minutos, ela se afastou lentamente em direção à cidade. Eurico tentou fotografar, mas a câmera não funcionava. O filme revelado depois mostrava apenas borrões de luz. Carlos de Souza, piloto de ultraleve, avistou um objeto semelhante na manhã do dia 13 de janeiro, uma semana antes das capturas. Ele seguia pela rodovia Fernão Dias, em direção ao interior de Minas, onde participaria de uma demonstração de voo. Viu o objeto passando acima da rodovia, em velocidade baixa, aparentemente caindo em algum ponto entre Varginha e Três Corações. Carlos é piloto experiente. Conhece aeronaves, balões meteorológicos, satélites. Ele garante que aquilo não era nada disso. Tinha características de controle, mesmo parecendo danificado. Se houve queda de um objeto voador, onde está? Quem removeu? Para onde foi levado? Essas perguntas nunca foram respondidas oficialmente. Mas há um detalhe curioso. 3 dias após os avistamentos, a Força Aérea Brasileira realizou um exercício de treinamento na região de Varginha. Helicópteros militares sobrevoaram a zona rural. Soldados fizeram buscas terrestres em áreas de mata fechada. A justificativa oficial era exercício de resgate em terreno difícil.
Mas moradores relatam que os militares carregaram caixas grandes de metal para dentro dos helicópteros. Caixas que pareciam pesadas, que precisavam de 4 homens para carregar. A Força Aérea nunca divulgou o relatório desse exercício. Pedidos de acesso à informação feitos com base na Lei de Acesso à Informação foram negados alegando sigilo de interesse da segurança nacional. Sigilo que só pode ser mantido por tempo indeterminado em casos específicos. Que interesse de segurança nacional um exercício de treinamento de resgate poderia ter? Por que documentos de uma operação de rotina precisam ficar em segredo por décadas? Voltando a Marco L. Scherezi, a família dele nunca recebeu explicação satisfatória sobre a morte. O laudo oficial aponta pneumonia bacteriana com imunodeficiência de causa desconhecida. Mas o que causa imunodeficiência súbita em um homem de 23 anos, saudável, atlético, sem histórico de doenças autoimunes? HIV demora anos para destruir o sistema imunológico. Leucemias apresentam sintomas progressivos meses antes da fase aguda. Marco L. estava saudável na sexta-feira e morto 26 dias depois. Não há doença conhecida com essa progressão. A mãe de Marco L., que prefere não ter o nome divulgado, guarda até hoje a farda dele, o distintivo, as fotos da formatura militar. Ela nunca acreditou na versão oficial. Sempre soube que o filho morreu por causa daquela operação em janeiro, mas aprendeu a não falar sobre isso. Aprendeu que há verdades que as autoridades não querem que sejam conhecidas. Aprendeu que famílias comuns não têm poder para enfrentar estruturas militares. Então ela cala. Acende velas para o filho todo dia 15 de cada mês e carrega a certeza de que a justiça nunca será feita. Em 2022, 26 anos após os acontecimentos, o caso Varginha voltou à mídia. James Fox, cineasta americano especializado em documentários sobre OVNIs, lançou Moment of Contact, um filme que apresenta novas testemunhas e documentos sobre o caso. No documentário, militares brasileiros falam pela primeira vez, com rostos ocultos e vozes distorcidas. Eles confirmam que houve captura de criaturas, que houve operação militar sigilosa, que houve ordem de silêncio vinda do alto comando. Um desses militares descreve detalhes que nunca haviam sido públicos. A criatura que ele ajudou a capturar tinha aproximadamente 1,30 m de altura. A pele era de textura lisa, mas não escamosa. Os olhos eram desproporcionalmente grandes, vermelhos intensos, sem íris ou pupila visível. Os dedos das mãos e dos pés eram 3 em cada membro, com articulações que permitiam movimento em ângulos impossíveis para a anatomia humana. A criatura não falava, mas emitia sons de baixa frequência que causavam desconforto físico em quem estava próximo. Esse militar relata que a criatura foi colocada numa sala refrigerada na base de 3 Corações. Médicos militares tentaram fazer exames, mas os equipamentos falhavam próximo ao corpo dela. Aparelhos de raio-x não captavam imagem nítida. Termômetros mostravam leituras erráticas. Amostras de sangue não coagulavam, ficavam com aspecto gelatinoso e deterioravam rapidamente mesmo sob refrigeração. A criatura morreu 3 dias após a captura. O corpo foi levado para Campinas numa caixa lacrada de metal. Depois disso, ele nunca mais soube o que aconteceu. Outro militar que trabalhou na remoção do suposto objeto voador caído descreve destroços que não pareciam feitos com tecnologia conhecida.
O material era metálico, mas extremamente leve. Quando era dobrado, voltava à forma original sem marcas de tensão. Quando era cortado com serra elétrica, a lâmina derretia antes de penetrar. Amostras desse material foram coletadas e enviadas para análise em São José dos Campos, onde fica o Instituto de Aeronáutica e Espaço. Os resultados dessas análises nunca foram divulgados. Pedidos de informação foram negados. Sigilo nacional novamente. Esses relatos trazem credibilidade ao caso, mas também levantam novas perguntas. Se é verdade que o governo brasileiro capturou criaturas não humanas e destroços de tecnologia avançada, por que o sigilo total? Por que não compartilhar isso com a comunidade científica internacional? Por que ameaçar testemunhas, pressionar famílias, manipular laudos médicos? A resposta mais óbvia é controle de informação. Se a população brasileira souber que entidades não humanas visitaram o país, o impacto seria imenso. Religião, ciência, política, economia, tudo seria questionado. Mas há outra possibilidade menos comentada. Se o Brasil capturou tecnologia avançada, isso representa vantagem estratégica. Materiais que não derretem, que voltam à forma original, que não são penetráveis por ferramentas convencionais, têm aplicação militar e industrial incalculável. Se esses materiais foram levados para São José dos Campos, onde fica o Centro Tecnológico Aeroespacial, é possível que tenham sido estudados em segredo. É possível que o Programa Espacial Brasileiro tenha se beneficiado dessa tecnologia. E se isso é verdade, revelar a origem dessa tecnologia seria admitir que o Brasil possui vantagem derivada de contato com inteligência não humana. Os Estados Unidos enfrentam um dilema semelhante. Em 2023, o Pentágono admitiu oficialmente a existência de objetos voadores não identificados que desafiam as leis da física conhecida. Admitiu que há programas de estudo desses objetos, mas não revelou conclusões, não mostrou evidências físicas, não confirmou contato com inteligências não humanas. O motivo é controle. Quem possui essa informação possui poder. Quem possui a tecnologia derivada dessa informação possui vantagem militar sobre outras nações. O Brasil, país em desenvolvimento, com programa espacial modesto, com forças armadas subfinanciadas, teria tudo a ganhar, mantendo sigilo sobre algo como o caso Varginha. Se há destroços de tecnologia avançada, se há corpos de entidades não humanas, revelar isso significaria pressão internacional para compartilhar. Significaria invasão de pesquisadores estrangeiros, de agências de inteligência de outras nações, de corporações interessadas em tecnologia. O Brasil perderia o controle sobre algo que pode representar salto tecnológico de décadas ou séculos. Essa é a razão mais provável para o sigilo. Não é conspiração no sentido de esconder algo vergonhoso. É estratégia no sentido de proteger vantagem potencial. Por isso, médicos foram transferidos. Por isso, laudos foram alterados. Por isso, testemunhas foram pressionadas. Por isso, documentos desapareceram. Não porque o governo brasileiro é maligno, mas porque está protegendo o que considera interesse nacional. Mas essa proteção tem custo humano. Marco L. Scherezi morreu. A viúva dele foi ameaçada.
As 3 meninas que viram a criatura foram perseguidas, ridicularizadas, tiveram suas vidas mudadas para sempre. Médicos que tentaram fazer seu trabalho foram ameaçados e forçados a mudar laudos. Jornalistas que tentaram investigar foram processados e silenciados. O custo do sigilo nacional foi pago por pessoas comuns que não tinham poder para se defender. E esse é o padrão em casos de contato com fenômenos não explicados. Os que pagam o preço são sempre os mais vulneráveis. Militares de baixa patente que seguem ordens, civis que testemunham algo que não deveriam ter visto, médicos que fazem diagnósticos que contrariam a narrativa oficial, jornalistas que investigam demais, familiares que exigem respostas. Todos eles enfrentam pressão, ameaças, consequências que mudam suas vidas, enquanto os que tomam as decisões de sigilo permanecem protegidos, anônimos, intocáveis. Hoje, quase 30 anos depois, Varginha mudou. A cidade abraçou o caso como parte da identidade local. Há uma caixa d'água pintada com o rosto do ET. Virou ponto turístico. Há lojas que vendem souvenirs do caso. Há um festival anual que celebra o mistério. A prefeitura transformou o que poderia ser vergonha em orgulho. O que poderia ser trauma em marketing. Varginha é conhecida mundialmente como a cidade do ET. Isso traz turistas, traz receita, traz atenção. Mas sob essa camada de normalização, há feridas que nunca cicatrizaram. As 3 meninas, hoje mulheres de 40 e poucos anos, ainda evitam falar do assunto. Andréia, viúva de Marco L., nunca mais se casou. Doutores Cesário e Romualdo, aposentados, levam consigo o peso de terem alterado o laudo sob ameaça. Militares que participaram das operações carregam segredos que não podem revelar sem enfrentar consequências legais. O caso Varginha não é só mistério ufológico. É ferida social aberta. Lembrete constante de que há verdades que as autoridades decidem que você não deve conhecer. A Escola de Sargentos das Armas em Três Corações não é uma base militar comum. Fundada em 1945 e transferida do Rio de Janeiro para o interior de Minas Gerais em 1950, a ESA ocupa uma área de 300 mil metros quadrados no centro da cidade. É responsável pela formação de sargentos combatentes de carreira nas armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Mas o que poucos sabem é que desde os anos 80, a base também abriga instalações subterrâneas destinadas a operações de inteligência e pesquisa militar classificada. Essas instalações nunca aparecem em plantas oficiais. Não constam em visitas guiadas. Não são mencionadas em cerimônias públicas. Existem apenas nos relatos de militares que trabalharam lá e em documentos que nunca deveriam ter vazado. Em janeiro de 1996, essas instalações receberam hóspedes inesperados. Pelo menos 2 criaturas vivas, segundo testemunhos coletados ao longo dos anos, foram levadas para a ESA após as capturas em Varginha. Uma delas chegou na manhã de 20 de janeiro, transportada pelos militares que interceptaram a viatura dos bombeiros. A segunda chegou no final da tarde, após a operação na mata onde Marco Eli Xerezi participou. Ambas foram levadas para o subsolo da base, para uma área que os militares chamam informalmente de Ala D, setor que oficialmente não existe. O sargento Pedrosa, nome fictício usado por ele em depoimento anônimo gravado em 2004, trabalhava na segurança da ESA naquele período.
Ele descreve a movimentação anormal que começou na madrugada de 20 de janeiro e se estendeu por 3 dias. Viaturas entrando e saindo da base a toda hora, helicópteros pousando no campo de treinamento, oficiais de alta patente chegando de Brasília sem aviso prévio. Tudo isso em pleno fim de semana, quando a base normalmente opera com efetivo reduzido. Pedrosa foi designado para fazer segurança na entrada da ala D, impedindo acesso de qualquer pessoa sem autorização expressa do comandante. O que ele viu durante os turnos de guarda mudou sua percepção sobre a realidade. Médicos militares entrando e saindo da ala D com equipamentos que ele nunca havia visto antes. Aparelhos eletrônicos com displays de dados incompreensíveis. Caixas térmicas marcadas com símbolos de risco biológico. Cilindros de oxigênio de tamanho incomum. E em 2 momentos distintos, ele ouviu sons vindos do subsolo. Sons que ele descreveria depois como gemidos mecânicos. Uma mistura de voz humana distorcida com zumbido de baixa frequência. Os sons faziam os pelos do braço dele se arrepiarem. Causavam uma sensação de náusea que demorava minutos para passar. Na noite de 21 de janeiro, segunda-feira, Pedrosa presenciou algo que o perseguiria por anos. Ele estava no posto de guarda quando 2 médicos militares saíram da ala D carregando uma maca coberta com lençol branco. A maca foi colocada numa ambulância que esperava com o motor ligado. Mas antes de fecharem as portas traseiras, uma rajada de vento levantou parte do lençol. Pedrosa viu por menos de 3 segundos o que estava embaixo. Um corpo pequeno, não mais que 1,20 m de altura, com pele marrom escura, braços finos e desproporcionalmente longos. A cabeça era grande demais para o corpo, com formato alongado. Ele não conseguiu ver o rosto porque o lençol caiu de volta. Mas aqueles 3 segundos foram suficientes para gravar a imagem na memória dele para sempre. A ambulância saiu da base às 23h45. Pedrosa nunca soube para onde foi, mas ouviu comentários nos dias seguintes de que o destino era Campinas, no interior de São Paulo. Campinas abriga o Centro Técnico Aeroespacial, hoje chamado de Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, uma instalação militar com capacidade de pesquisa avançada em materiais, propulsão e tecnologia de defesa. É lá que o Brasil desenvolve seus projetos mais sensíveis na área aeroespacial, longe dos olhos do público e protegido por múltiplas camadas de segurança e sigilo. Mas o que aconteceu com a segunda criatura? Essa permaneceu na ESA por mais tempo. Testemunhos indicam que ela sobreviveu até pelo menos 23 de janeiro, quarta-feira. Durante esses 3 dias, médicos e pesquisadores militares tentaram entender o que tinham em mãos. Fizeram exames, coletas de amostras, tentativas de comunicação. Mas tudo o que faziam encontrava obstáculos inexplicáveis. Equipamentos de raio-x produziam imagens distorcidas, como se a densidade do corpo mudasse constantemente. Amostras de tecido se deterioravam minutos após a coleta, mesmo sob refrigeração. E qualquer pessoa que passava tempo prolongado próximo à criatura desenvolvia sintomas estranhos. Dores de cabeça intensas,
náuseas, sangramentos nasais, desorientação. Um dos médicos que participou desses exames falou sob anonimato em 2009, 14 anos após os eventos. Ele descreveu a criatura como biologicamente impossível segundo o que conhecemos. A pele não tinha camada epidérmica normal. Parecia ser uma membrana única que secretava constantemente um fluido oleoso. Os olhos não tinham pálpebras, não piscavam, mas mantinham umidade por algum mecanismo interno. As mãos tinham 3 dedos com articulações múltiplas, permitindo movimentos que desafiam a anatomia conhecida. E o mais perturbador, quando tocavam a pele da criatura com instrumentos metálicos, os instrumentos esquentavam rapidamente, como se estivessem conduzindo algum tipo de energia. Esse médico relatou também a morte da segunda criatura. Ela aconteceu na madrugada de 24 de janeiro, não 23 como outros testemunhos sugerem. A criatura entrou em colapso respiratório súbito. Tentaram ressuscitação, mas não tinham ideia de como a fisiologia dela funcionava. Em 15 minutos estava morta. O corpo foi preservado em solução química especial e transferido também para Campinas no mesmo dia. Mas, antes da transferência, o médico conseguiu coletar uma amostra de sangue e guardá-la em frasco pessoal, violando todos os protocolos. Ele manteve essa amostra congelada por anos, sem saber o que fazer com ela. Em 2023, esse médico, já aposentado e com saúde debilitada, decidiu que era hora de revelar o que sabia. Ele procurou James Fox, o cineasta americano que estava produzindo o documentário Moment of Contact. Ofereceu a amostra de sangue para análise independente. Fox aceitou, mas antes que a transferência pudesse acontecer, o médico morreu. Ataque cardíaco fulminante, segundo o laudo oficial. A amostra de sangue desapareceu. A família do médico afirma que a casa dele foi revirada dias após a morte, mas nada de valor foi levado. Apenas o freezer onde ele guardava a amostra foi aberto e esvaziado. Voltando a janeiro de 1996. Enquanto as criaturas estavam sendo examinadas na ESA, outro evento crucial estava acontecendo na zona rural entre Varginha e Três Corações. A busca pelos destroços da suposta nave que caiu. Testemunhas relatam ter visto, na madrugada de 20 de janeiro, um objeto em forma de charuto cruzando o céu em baixa altitude, emitindo fumaça escura e perdendo altitude rapidamente. O objeto teria caído em área de mata fechada, próximo a uma fazenda conhecida como Sítio São Francisco, propriedade da família Gomes. João Batista Gomes, proprietário do sítio, acordou por volta das 4 horas da manhã, com o barulho de uma explosão abafada. Pensou que fosse trovão, mas o céu estava limpo. Levantou, olhou pela janela, não viu nada de anormal. Voltou a dormir. Quando acordou de novo às 6 da manhã, percebeu que o gado estava agitado demais, mugindo sem parar, correndo de um lado para o outro do pasto. Ele foi verificar, pensando que algum predador tivesse atacado durante a noite. Foi quando viu a marca no solo. Na borda da mata, a uns 200 metros da casa, havia uma clareira que não existia no dia anterior. Árvores pequenas estavam carbonizadas.
O solo estava queimado num padrão circular de aproximadamente 15 metros de diâmetro. No centro desse círculo havia uma depressão, como se algo pesado tivesse afundado a terra. João Batista se aproximou com cuidado. O cheiro era intenso, mistura de enxofre com metal queimado. O solo ainda estava quente ao toque, mesmo horas após a suposta queda. Ele voltou correndo para casa e ligou para o irmão, pedindo que viesse ver aquilo. Os dois passaram a manhã examinando a área, fotografando, tentando entender o que havia acontecido. Encontraram fragmentos de algo que parecia metal, mas não se comportava como metal comum. Os pedaços eram extremamente leves, quase sem peso, mas resistentes. Quando tentaram dobrar um fragmento maior, ele voltava à forma original assim que soltavam. João Batista guardou 3 pedaços, o maior do tamanho de uma mão, e os escondeu num baú em casa. Ele planejava levar para análise em alguma universidade, mas nunca teve a chance. Na tarde daquele mesmo sábado, 20 de janeiro, militares chegaram ao sítio São Francisco. Eram 6 homens em 2 caminhonetes sem identificação. Um deles, que se apresentou como major, perguntou se João Batista havia visto ou ouvido algo incomum durante a noite. Ele hesitou, mas acabou contando sobre a explosão, a clareira, o solo queimado. O major agradeceu a informação e pediu autorização para examinar o local. João Batista concordou, pensando que era algum tipo de investigação oficial de acidente aéreo. Os militares passaram o resto da tarde na clareira. Coletaram amostras do solo, mediram a área com equipamentos eletrônicos, fotografaram tudo. Mas o que mais chamou a atenção de João Batista foi o cuidado que eles tinham. Usavam luvas grossas, máscaras, macacões de proteção. Tratavam a área como se fosse contaminada. Por volta das 18 horas, eles terminaram o trabalho e se prepararam para sair. Foi quando o major se aproximou de João Batista e fez uma pergunta direta. O senhor encontrou algum objeto na área? Algum pedaço de metal ou material estranho? João Batista mentiu. Disse que não, que só havia visto o solo queimado. O major o encarou por longos segundos, como se estivesse tentando ler a verdade nos olhos dele. Depois, acenou afirmativamente e entregou um cartão com telefone. Se encontrar algo, ligue imediatamente para este número. É importante para a segurança nacional. Não mostre para ninguém. Não leve para análise particular. Isso é ordem. Os militares foram embora, deixando a clareira cercada com fita amarela de isolamento. João Batista ficou inquieto. Aquela conversa tinha um tom de ameaça velada. Ele decidiu que seria mais seguro se livrar dos fragmentos que havia guardado. Mas antes disso, mostrou os pedaços para o irmão e para 2 amigos de confiança, todos moradores da região. Os 4 examinaram o material com fascínio. Era frio ao toque, mesmo em dia quente. Tinha textura lisa, mas não refletia luz como metal polido. E o mais estranho, quando colocaram um pedaço perto de uma bússola, a agulha girou descontroladamente. Um dos amigos, Mário Ferreira, técnico em mecânica, tentou cortar um fragmento com serra elétrica. A lâmina de aço carbono, nova, derreteu em menos de 10 segundos de contato. Eles tentaram com um disco de corte para metal. O disco se desintegrou. Tentaram com um maçarico a gás. A chama do maçarico não conseguiu aquecer o material a ponto de amolecê-lo. Mário balançou a cabeça em descrença.
Isso não é de origem terrestre. Não existe liga metálica conhecida com essas propriedades. João Batista sentiu um frio na espinha. Na segunda-feira, 22 de janeiro, João Batista recebeu outra visita. Desta vez, eram 2 homens de civil que se identificaram como pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Disseram que estavam investigando possível queda de meteorito e pediram para ver a área. João Batista mostrou a clareira, mas percebeu que os homens não estavam interessados em coletar amostras ou fazer medições. Estavam procurando algo específico. Perguntaram novamente se ele havia encontrado fragmentos. Novamente, ele mentiu. Mas os homens não acreditaram. Um deles disse que havia informações de que moradores da região estavam com pedaços de metal não identificado. Disse que esses fragmentos podiam ser perigosos, radioativos, tóxicos. Disse que seria melhor para todos se João Batista entregasse o que tinha encontrado. A pressão estava aumentando. João Batista percebeu que não tinha escolha. Pegou os 3 fragmentos que havia guardado e entregou aos homens. Eles agradeceram. Colocaram os pedaços numa caixa metálica forrada com espuma e foram embora sem mais explicações. Mas João Batista havia sido esperto. Antes de entregar os fragmentos, ele raspou pequenas amostras de cada um e guardou as raspas no envelope plástico, escondido num livro na estante. Eram partículas minúsculas, quase invisíveis, mas suficientes para análise caso algum dia tivesse oportunidade. Ele nunca contou a ninguém sobre essas amostras, nem para o irmão, nem para os amigos. Era seu seguro de vida, sua prova de que algo realmente havia caído naquela noite. Em 2012, 16 anos depois, João Batista finalmente decidiu levar as amostras para análise. Ele procurou um laboratório particular em Belo Horizonte, especializado em análise de materiais metalúrgicos. Não revelou a origem das amostras. Disse apenas que era metal de origem desconhecida que queria identificar. O laboratório fez espectrometria de massa, difração de raio-x, análise de composição elementar. Os resultados deixaram os técnicos perplexos. O material continha elementos conhecidos: alumínio, magnésio, zinco, cobre. Mas a proporção era atípica, fora de qualquer liga industrial registrada. E havia traços de elementos em quantidades que não faziam sentido, isótopos estáveis que não ocorrem naturalmente na Terra. O técnico responsável pela análise perguntou a João Batista onde ele havia conseguido aquilo. João inventou uma história sobre ter comprado de sucateiro. O técnico não pareceu convencido, mas entregou o laudo e não fez mais perguntas. João Batista guardou o laudo junto com as amostras restantes. Ele planejava publicar tudo algum dia, quando se sentisse seguro. Mas em 2014, 2 anos após a análise, sua casa foi assaltada. Roubaram o computador, algumas joias da esposa, dinheiro. E levaram também o livro, onde ele guardava o envelope com as amostras e o laudo. Foi um roubo direcionado, segundo João percebeu depois. Não mexeram em outros livros da estante. Não levaram a televisão grande da sala. Não levaram ferramentas caras da garagem. Sabiam exatamente o que procuravam. João Batista nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Quando questionado por pesquisadores do caso Varginha, ele confirma que viu a clareira queimada. Confirma que militares estiveram no sítio, mas nega ter encontrado qualquer fragmento.
A experiência o ensinou que há verdades que custam caro demais para serem reveladas. Hoje, aos 72 anos, ele vive uma vida tranquila no interior de Minas Gerais, cuidando do gado, recebendo os netos nos finais de semana. Mas carrega consigo a certeza de que naquela noite de janeiro de 1996, algo não terrestre caiu em sua propriedade. Enquanto isso, em Campinas, os corpos das criaturas capturadas em Varginha estavam sendo submetidos a estudos intensivos. O Centro Técnico Aeroespacial tem instalações subterrâneas que nunca aparecem em documentos públicos. Lá, longe de olhares curiosos, pesquisadores militares e civis trabalham em projetos classificados de defesa nacional. Um desses projetos, conhecido internamente como Operação Prato, nome reutilizado de investigações anteriores sobre OVNIs na Amazônia nos anos 70, foi reativado especificamente para estudar os corpos de Varginha. Um pesquisador que trabalhou nesse projeto e que falou sob anonimato em 2018 revelou detalhes perturbadores. Os corpos foram mantidos em câmaras de contenção com atmosfera controlada, temperatura de menos 20 graus Celsius, pressão ajustável. Equipes de médicos, biólogos, geneticistas e físicos trabalharam em turnos de 6 horas para minimizar exposição prolongada, porque exposição prolongada causava efeitos colaterais sérios, fadiga extrema, sangramento de mucosas, alterações temporárias na percepção visual. As autópsias revelaram fisiologia que não se encaixava em nenhum modelo biológico terrestre. Os órgãos internos eram diferentes dos mamíferos. Não havia sistema digestivo como conhecemos, apenas uma estrutura tubular que parecia processar algum tipo de nutriente líquido. O sistema circulatório usava um fluido que não era sangue no sentido convencional. Era mais denso, com coloração esverdeada, e continha células que os pesquisadores não conseguiram classificar. O cérebro era desproporcionalmente grande em relação ao corpo, ocupando quase 60% da cavidade craniana. A estrutura cerebral tinha mais dobras e sulcos que o cérebro humano, sugerindo capacidade cognitiva muito superior. Mas o aspecto mais intrigante eram os olhos. Eles ocupavam grande parte da face. Não tinham íris nem pupila no sentido humano. Em vez disso, toda a superfície ocular parecia ser fotossensível, capaz de captar luz em espectro muito mais amplo que o humano. Os pesquisadores acreditam que essas criaturas podiam ver no infravermelho e no ultravioleta, além da luz visível. Isso explicaria por que várias testemunhas descreveram os olhos como vermelhos, provavelmente uma percepção humana de algum tipo de luminescência no espectro não visível. As amostras genéticas extraídas dos corpos mostraram DNA, mas com estrutura diferente. Em vez da dupla hélice humana, era uma tripla hélice, com pares de bases que não existem na biologia terrestre. Os pesquisadores tentaram sequenciar o genoma, mas os equipamentos não conseguiam processar a informação de forma completa. Era como se o código genético dessas criaturas usasse linguagem que nossos computadores não estavam programados para ler. As tentativas de fazer culturas celulares falharam. As células morriam minutos após serem retiradas do corpo, mesmo em meio de cultura ideal para células terrestres. O pesquisador revelou também que, durante as autópsias, foram encontrados implantes, pequenos dispositivos, do tamanho de grãos de arroz, localizados em pontos específicos do corpo. Um implante estava alojado na base do crânio, outro próximo ao que seria equivalente ao coração. Os dispositivos eram feitos de material que os pesquisadores não conseguiram identificar completamente. Parecia uma liga metálica com propriedades semicondutoras.
capaz de armazenar e transmitir informação. Quando tentaram remover um dos implantes, ele emitiu pulso eletromagnético que queimou os equipamentos eletrônicos num raio de 5 metros. Esses implantes levantaram questões perturbadoras. Eram as criaturas algum tipo de sonda biológica? Entidades construídas ou modificadas para exploração? Eram formas de vida artificiais? Biorobôs enviados por civilização mais avançada? Ou eram seres vivos naturais que usavam tecnologia implantada da mesma forma que humanos usam marca-passos ou próteses? Os pesquisadores não chegaram à conclusão definitiva, mas a presença dos implantes sugeria que essas criaturas não eram apenas formas de vida alienígenas, eram tecnologia viva, fusão de biologia e máquina que desafiava nossa compreensão de ambos os conceitos. Os estudos em Campinas duraram aproximadamente 6 meses. Em julho de 1996, os corpos foram transferidos para outro local que o pesquisador não soube identificar. Ele suspeita que tenham sido levados para a instalação militar em Brasília, possivelmente no complexo subterrâneo que existe sob o Palácio do Planalto. Rumor nunca confirmado oficialmente, mas conhecido em círculos militares. Todos os pesquisadores que trabalharam no projeto foram obrigados a assinar termos de confidencialidade com validade de 50 anos. Violar esses termos significava prisão militar por traição à pátria. Mas informação tão explosiva nunca fica completamente contida. Fragmentos vazaram ao longo dos anos, principalmente através de pesquisadores que se aposentaram ou que desenvolveram consciência pesada por guardar segredos dessa magnitude. Em 2005, um documento de 5 páginas circulou pela internet, supostamente relatório resumido dos estudos de Campinas. O documento descrevia as criaturas, as autópsias, os implantes, tudo com um nível de detalhe que sugeria origem genuína. Mas em 48 horas o documento desapareceu da internet. Sites que o hospedavam foram tirados do ar. Cópias foram apagadas de servidores. Um professor de biologia da Universidade de São Paulo conseguiu salvar o documento antes que fosse completamente apagado. Ele fez cópias impressas e distribuiu para colegas de confiança. Mas, 2 semanas depois, recebeu visita de 2 agentes da Agência Brasileira de Inteligência. Eles não foram agressivos, apenas firmes. Pediram as cópias do documento. Pediram que ele apagasse todos os arquivos digitais. Pediram que não comentasse o assunto com mais ninguém. O professor cooperou. Não valia a pena arriscar a carreira, a família, a liberdade, por um documento que ele não podia provar ser autêntico. Mas ele guardou uma cópia, escondida num cofre bancário. E antes de morrer em 2020, ele deixou instruções para que a cópia fosse entregue a um jornalista investigativo após sua morte. O jornalista recebeu o documento, verificou sua autenticidade com especialistas e publicou matéria em site independente de notícias. A matéria ficou no ar por 3 dias. Alcançou 500.000 visualizações. Provocou discussões intensas em redes sociais. E então foi removida por ordem judicial, alegando violação de segredo de Estado. O site foi multado em R$200 mil. O jornalista foi investigado por crime contra a segurança nacional. O processo foi arquivado meses depois, mas o recado havia sido dado. O caso Varginha não é apenas sobre criaturas alienígenas e naves caídas. É sobre controle de informação, sobre poder que vem do conhecimento exclusivo, sobre governos que decidem o que suas populações podem ou não saber. No Brasil, país com tradição de autoritarismo militar, com histórico de censura e repressão,
Esse controle é exercido com eficiência silenciosa. Não há prisões em massa, não há execuções sumárias. Há pressão sutil, ameaças veladas, consequências profissionais e sociais que ensinam as pessoas a calarem. E funciona. 30 anos depois do caso Varginha, a maioria das testemunhas permanece em silêncio. Os que falaram pagaram um preço alto. As 3 meninas se tornaram alvo de ridicularização nacional. Andréia, viúva de Marco Eli Scherezi, vive isolada e recusou centenas de pedidos de entrevista. João Batista Gomes nunca mais mencionou os fragmentos que encontrou. Médicos e militares que participaram dos eventos falam apenas sob anonimato, com vozes distorcidas, rostos ocultos. A verdade está fragmentada, espalhada em dezenas de relatos que se completam, mas nunca formam um quadro totalmente claro. Há, porém, uma peça do quebra-cabeça que pode mudar tudo. Em 2023, surgiu informação de que um dos médicos militares que trabalhou em Campinas guardou amostras de tecido das criaturas. Ele manteve essas amostras congeladas por mais de 25 anos, esperando o momento certo para revelá-las. Em 2024, ele finalmente entrou em contato com pesquisadores independentes, oferecendo as amostras para análise genética completa em laboratório internacional, fora do controle do governo brasileiro. As negociações estavam avançadas quando o médico morreu. Infarto fulminante, segundo família e laudo oficial. Mas houve detalhes estranhos. Ele estava em excelente forma física, praticava corrida regularmente, tinha exames cardiológicos recentes sem alterações. A morte aconteceu 3 dias depois de ele mencionar as amostras, numa conversa telefônica com pesquisador americano. E as amostras desapareceram. A família procurou por toda a casa, pelo consultório dele, por propriedades que ele possuía. Nada foi encontrado. Os pesquisadores que estavam em contato com ele suspeitam fortemente que a morte não foi natural. Suspeitam que as ligações telefônicas estavam sendo monitoradas, que autoridades brasileiras descobriram sobre as amostras e agiram rapidamente para recuperá-las e eliminar a possibilidade de análise independente. Não há provas disso, apenas suspeitas, baseadas no padrão de eventos similares ao longo dos anos. Mas o fato permanece. Mais uma pessoa que sabia demais sobre Varginha morreu em circunstâncias questionáveis. Esse padrão de mortes súbitas e convenientes se repete ao longo da história do caso. Marco Eli Scherezi morreu 26 dias após tocar na criatura. O médico que guardou amostras de sangue morreu quando ia revelar o que sabia. O pesquisador de Campinas que vazou informações morreu em acidente de carro 2 anos depois. Batida frontal em rodovia que testemunhas descrevem como estranha, porque o carro dele simplesmente invadiu a pista contrária sem razão aparente. João Batista Gomes, que encontrou fragmentos da suposta nave, perdeu o filho de 28 anos em 2015, morte súbita por aneurisma cerebral. Podem ser coincidências. Podem ser apenas a estatística cruel da mortalidade humana. Mas quando tantas mortes se acumulam em torno de um mesmo evento, quando as vítimas são justamente as pessoas que tinham provas ou informações sensíveis, quando os familiares relatam eventos estranhos precedendo as mortes, a linha entre paranoia e precaução se torna muito tênue. E as pessoas que ainda estão vivas aprendem a lição. Silêncio é sobrevivência. Mas há resistência. Há pessoas que acreditam que a verdade
é mais importante que segurança pessoal. O Birajara Franco Rodrigues, advogado e pesquisador, dedicou mais de 25 anos investigando o caso. Ele sobreviveu a processos judiciais, ameaças, tentativas de desacreditar seu trabalho. Continua publicando livros, dando palestras, coletando novos testemunhos. Sua persistência mantém o caso vivo na consciência pública brasileira. Impede que seja completamente enterrado pelo tempo e pelo esquecimento. Em 2022, ele conseguiu algo notável. Convenções do Congresso Nacional realizou audiência pública sobre fenômenos aéreos não identificados. A primeira vez que o parlamento brasileiro tratou oficialmente do assunto. Militares foram convidados a depor, pesquisadores apresentaram evidências, testemunhas compartilharam relatos. A audiência não resultou em revelações explosivas, mas estabeleceu precedente. O tema deixou de ser tabu completo, passou a ser assunto que pode ser discutido em ambiente oficial, sem ridicularização automática. Essa mudança de atitude reflete tendência global. Os Estados Unidos admitiram oficialmente a existência de UAPs, sigla em inglês para Fenômenos Aéreos Não Identificados. Criaram forças-tarefa militares para estudar esses fenômenos. Liberaram vídeos de pilotos da Marinha Americana perseguindo objetos que desafiam a física conhecida. O Pentágono reconheceu que há tecnologia voadora não identificada, operando no espaço aéreo americano. Tecnologia que não pertence aos Estados Unidos nem a nenhuma nação adversária conhecida. Se a maior potência militar do mundo admite que não sabe o que são esses objetos, isso cria pressão para que outros países façam o mesmo. O Brasil, que teve casos documentados ao longo de décadas, que teve a Operação Prato na Amazônia nos anos 70, que teve a Noite Oficial dos OVNIs em 1986, quando caças da Força Aérea perseguiram objetos luminosos sobre São Paulo, tem acervo considerável de evidências, mas continua mantendo postura oficial de desinteresse e negação. A razão mais provável para essa postura é que o Brasil tem mais a esconder que os Estados Unidos. Se de fato criaturas foram capturadas vivas em Varginha, se de fato destroços de tecnologia avançada foram recuperados, se de fato estudos foram conduzidos e resultados obtidos, revelar isso significaria admitir que o governo brasileiro ocultou informação crucial da população por décadas. Significaria processos, investigações parlamentares, pressão internacional para compartilhar dados e materiais. Significaria perda de controle sobre algo que pode ter valor estratégico incalculável. Por isso o silêncio continua. Por isso documentos permanecem classificados. Por isso testemunhas são pressionadas. Por isso médicos que alteraram laudos nunca falaram publicamente. Por isso militares que participaram das operações levam segredos para o túmulo. O caso Varginha é ferida aberta no corpo da verdade brasileira. Lembrete constante de que cidadãos comuns não têm direito de saber tudo o que acontece em nome da segurança nacional. Mas a tecnologia mudou o jogo. Hoje, qualquer pessoa com celular pode gravar vídeo, tirar foto, fazer transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Hoje, documentos vazados podem ser distribuídos instantaneamente para milhões através de redes descentralizadas que governos não conseguem controlar completamente. Hoje, testemunhas podem falar sob anonimato com um nível de proteção que não existia nos anos 90. A capacidade de ocultar informação está diminuindo, e isso aterroriza quem depende do sigilo para manter poder.
É questão de tempo até que outra testemunha decida que chegou a hora de falar, até que outro documento vaze e não possa ser completamente suprimido, até que outro pesquisador encontre prova física que não possa ser confiscada a tempo. E quando isso acontecer, quando a barragem de silêncio finalmente romper, as consequências serão profundas. Não apenas para a ufologia ou para a ciência, mas para a forma como a sociedade brasileira entende sua relação com as autoridades, com a verdade, com o universo. Porque, no fundo, o caso Varginha não é sobre alienígenas. É sobre nós, sobre nossa capacidade de lidar com o desconhecido, sobre nossa disposição de aceitar que não somos o centro do universo, que não somos a única forma de inteligência, que não somos tão especiais quanto gostaríamos de acreditar. É sobre medo existencial que vem de perceber que há forças além do nosso controle, tecnologias além da nossa compreensão, inteligências além da nossa capacidade de competir. E é sobre poder, sobre quem decide o que é verdade, sobre quem tem autoridade para classificar informação como secreta, sobre quem determina que cidadãos comuns não têm direito de saber, que suas vidas podem ter mudado para sempre naquele dia de janeiro de 1996. Marco Eli Scherezi pagou com a vida por tocar numa criatura que não deveria estar ali. As 3 meninas pagaram com anos de ridicularização por terem visto o que não deveriam ter visto. João Batista Gomes pagou com a perda da paz de espírito por ter encontrado fragmentos que não deveria ter encontrado. Todos pagaram porque alguém, em algum lugar, numa sala sem janelas em Brasília, ou em Campinas, ou em qualquer outro centro de poder, decidiu que a verdade era perigosa demais para ser compartilhada. E talvez estivessem certos. Talvez revelar que seres não humanos visitaram o Brasil, que tecnologia alienígena foi capturada, que governos do mundo inteiro escondem essa realidade há décadas. Talvez revelar isso causasse pânico, desestabilização social, crise de fé religiosa, colapso de estruturas políticas. Ou talvez não. Talvez a humanidade seja mais resiliente que seus líderes acreditam. Talvez as pessoas pudessem absorver essa verdade e seguir em frente, adaptando suas visões de mundo, integrando o conhecimento de que não estamos sozinhos em suas vidas cotidianas. Talvez o pânico temido seja apenas desculpa para manter controle, para proteger segredos que conferem vantagem estratégica a quem os possui. A única certeza é que a verdade, seja ela qual for, eventualmente emergirá. Sempre emerge. Pode demorar décadas, pode demorar séculos, mas segredos não permanecem enterrados para sempre. Alguém sempre fala. Algum documento sempre vaza. Alguma prova sempre sobrevive. E quando a verdade sobre Varginha finalmente vier à luz, completa e inegável, será interessante ver como os responsáveis pelo sigilo justificarão décadas de ocultação, de mentiras, de pressão sobre testemunhas inocentes. Até lá, o caso permanece em limbo, oficialmente desacreditado, mas vivo na memória coletiva de Varginha e na consciência de milhões de brasileiros que ouviram a história e instintivamente sentem que há mais verdade ali do que as autoridades admitem. A cidade abraçou o mistério, transformou-o em identidade
em orgulho local, em atração turística. Mas, sob a superfície comercial, sob as estátuas de ETs e os souvenirs temáticos, há feridas que nunca cicatrizaram completamente. Andréia ainda acende velas para Marco L todo dia 15 de cada mês. As 3 meninas, agora mulheres maduras, ainda evitam falar do assunto que definiu suas vidas. João Batista Gomes ainda olha para o céu noturno e se pergunta de onde vieram aquelas criaturas. Médicos aposentados ainda carregam o peso de terem alterado laudos sob pressão. Militares idosos ainda sonham com os gemidos mecânicos que ouviram nos corredores da ala D. Pesquisadores ainda guardam fragmentos de informação que não podem revelar sem consequências. E em algum lugar, provavelmente em instalação subterrânea protegida por múltiplas camadas de segurança, provavelmente em Campinas, ou em Brasília, ou em algum outro local que nunca será divulgado, os corpos das criaturas de Varginha repousam em câmaras de contenção, preservados para estudos futuros, evidência física de que não estamos sozinhos. Evidência que o governo brasileiro decidiu que você não tem direito de conhecer. Mas você sabe agora. Conhece os nomes, conhece os lugares, conhece os eventos que se desenrolaram naquele janeiro de 1996. Conhece as contradições entre a versão oficial e os testemunhos. Conhece as mortes convenientes, as transferências súbitas, os documentos desaparecidos, a pressão sobre quem falou demais. Conhece o padrão que se repete em casos similares ao redor do mundo. E com esse conhecimento vem responsabilidade. Responsabilidade de não esquecer, de não deixar que o tempo apague a memória de Marco Eli Scherezi, morto aos 23 anos após tocar numa criatura que não deveria existir. De não permitir que as 3 meninas sejam lembradas apenas como piada, quando foram testemunhas corajosas que mantiveram sua história apesar da pressão. De exigir transparência de autoridades que acham que podem decidir unilateralmente o que você tem direito de saber. De questionar narrativas oficiais que não explicam as contradições, que ignoram as evidências, que desacreditam testemunhas sem investigação genuína. O caso Varginha não está encerrado. Nunca estará enquanto as perguntas permanecerem sem resposta, enquanto documentos permanecerem classificados, enquanto testemunhas permanecerem com medo de falar, enquanto a verdade permanecer enterrada sob camadas de sigilo e negação. Mas cada vez que alguém conta a história, cada vez que alguém questiona a versão oficial, cada vez que alguém exige transparência, a barragem do silêncio fica um pouco mais fraca. E um dia ela vai romper. Um dia a verdade vai emergir, completa e inegável. E nesse dia, olharemos para trás e nos perguntaremos: como conseguimos viver tanto tempo com mentiras tão óbvias? Como aceitamos que autoridades decidissem por nós o que podíamos ou não saber? Como permitimos que testemunhas fossem perseguidas, que documentos fossem destruídos, que a história fosse reescrita para proteger segredos que nunca deveriam ter sido guardados? Esse dia está chegando. Você pode senti-lo no ar, na mudança gradual de atitude em relação ao tema, na disposição crescente de autoridades internacionais de admitir o que não podem mais negar. E quando chegar,
Quando a verdade sobre Varginha finalmente for revelada, lembre-se dos que pagaram o preço por terem chegado cedo demais. Lembre-se de Marco Eli Xerezi. Lembre-se das 3 meninas. Lembre-se de todos que foram silenciados, ameaçados, ridicularizados, por terem visto o que nós todos precisamos ver. A verdade está lá fora, sempre esteve. E em algum lugar de Varginha, numa noite fria de janeiro, ela tocou o chão brasileiro e mudou tudo. Mesmo que tentassem apagar, mesmo que tentassem esconder, mesmo que tentassem negar, a verdade deixou marcas. Marcas no solo queimado do sítio São Francisco. Marcas na mão de Marco Eli Xerezi. Marcas na memória das 3 meninas. Marcas nos laudos alterados. Marcas nos documentos classificados. Marcas que nenhum tempo, nenhuma negação, nenhuma ameaça conseguirá apagar completamente. E essas marcas são nossa herança, nossa responsabilidade, nossa obrigação com a verdade, com aqueles que morreram ou sofreram para que ela não fosse completamente enterrada. Carregue-as com você. Compartilhe-as com outros. Mantenha-as vivas na memória coletiva, porque no dia em que esquecermos, no dia em que aceitarmos a mentira como verdade, no dia em que desistirmos de questionar, teremos traído não apenas as vítimas do caso Varginha, mas nossa própria humanidade. A escolha é sua. Acreditar na versão oficial, limpa e conveniente, que nega tudo e não explica nada, ou acreditar nas testemunhas, nas evidências, nas contradições, no padrão de ocultação que se repete há décadas. Não estou pedindo fé cega em alienígenas. Estou pedindo ceticismo saudável em relação a autoridades que historicamente mentiram, ocultaram, manipularam quando serviu a seus interesses. E se houver dúvida, lembre-se de uma coisa. Marco Eli Xerezi estava saudável na sexta-feira e morto em 26 dias. Explique isso com pneumonia comum. Explique isso com imunodeficiência súbita sem causa. Explique isso de forma que faça sentido sem admitir que ele tocou em algo que o matou, algo que não deveria estar ali, algo que o governo brasileiro decidiu que você não tem direito de saber. Não consegue explicar, não é? Ninguém consegue. E essa impossibilidade de explicar, essa lacuna entre o que dizem e o que aconteceu, é onde a verdade se esconde. Procure nessas lacunas. Questione as contradições. Exija respostas, porque você tem esse direito. Todos temos. E um dia, essas respostas virão. Um dia, a verdade sobre Varginha será conhecida. E quando esse dia chegar, estaremos prontos, porque fomos preparados por histórias como esta, por testemunhas corajosas, por pesquisadores persistentes, por pessoas comuns que se recusaram a aceitar mentiras oficiais como verdade final. Esse dia está chegando. Você está pronto?